Muito boa tarde, meus amores. Ó, você tá mais que bem-vindo, mais que bem-vinda para passar uma tarde deliciosa aqui comigo, com o meu convidado, Adriano Keimer. Oi, Nara. Muito obrigada por estar Ai, aqui, por obrigado, vir. obrigado, linda. É um Agradeço. prazer enorme te receber aqui na TV. Uhum. É um prazer estar aqui contigo. E a gente, assim, gostaria muito de falar do ano que vem, porque o ano que Uhum. vem ele tá vindo bombástico, né? Sim, sim. A gente tem 11 feriados, a gente tem uma Copa do Mundo, Para alegria do povo, né? né? E assim, é, como que você que é sócio de um showroom, como que a indústria se posiciona com tudo isso Uhum. acontecendo? Porque a gente sabe que mexe com tudo. Sim, sim. A nossa empresa, ela costuma trabalhar com uma previsão muito antecipada dos eventos que acontecem no país, né? E no mundo, na verdade. A gente trabalha com um calendário de moda de 6 meses, um ano. Há estudos que começam a ser feitos um ano, 2 anos antes, né? Da gente ter o produto final pronto. Sim. Então a gente tem uma previsibilidade e um estudo de mercado já antecipado para não ser pego de surpresa, antecipar quando tiver que antecipar, segurar um lançamento quando tiver que segurar, tudo de uma maneira segura para que as marcas se sintam confortáveis e saudáveis para continuar por muito tempo. E por que ele tá saindo tanto na mídia que vai ser um ano explosivo, né? Sim, acontece, Natasha, que o ano vai ser explosivo e decisivo para marcas que não têm esse controle, que não têm essa programação, que não usam um calendário, que não estudam o que vai acontecer, né? Não tem uma previsibilidade dos eventos que acontecem a seguir, né? Simplesmente seguem o fluxo e vão vendo no que vai dar. E nem sempre isso é uma estratégia boa, né? Acontece que às vezes a pessoa é pega de surpresa por um evento que não contava, que não esperava. Isso é um fator decisivo entre você quebrar ou não. E assim, a gente está falando de 11 feriados prolongados, não de um. Uhum. Isso afeta alguns lançamentos, não Afeta, afeta? afeta definitivamente. A maioria desses feriados, eles acontecem no meio da semana. Isso faz com que eles sejam prolongados, né? Eles sejam emendados. Então a gente tem feriados que tomam 4 dias da semana, 5 dias. Então, ou você antecipa o lançamento de acordo com a data e com o feriado, né? Por exemplo, existem feriados no meio da semana que você consegue antecipar, outros é melhor você esperar. Então, de acordo com cada segmento, é interessante que a marca veja o seu público e em que data é melhor ela lançar, né? Isso é fundamental. E vocês têm, ai, quem tá com vocês tem todo um. Sim, tem um suporte assim, um suporte de previsibilidade bem extenso, né? A gente tem, eu, inclusive, estou à frente desse projeto de fazer os calendários de 2 anos à frente para a gente conseguir ter a previsibilidade de quando tem carnaval, quando não tem, porque quer dizer, sempre tem, mas quando é o carnaval em março, quando é em fevereiro, para a gente saber quando lançar a coleção em março ou quando lançar em fevereiro. E querendo ou não, um dia de produção, de desenvolvimento numa fábrica conta muito, né? A gente sabe que cada dia conta bastante. Eu trabalho, a nossa empresa faz a parte de atacado, então as vendas que acontecem, elas acontecem de 6 meses, 8 meses antes do produto chegar. Então, Então, a fábrica, a produção, as estilistas, a pesquisa, ela precisa ser muito antecipada e cada dia que passa é muito importante. então vamos explicar para quem está assistindo. É, uma marca, assim, a gente está falando de uma pessoa que resolveu criar uma marca, resolveu virar, né? Vou vender Aham. camiseta do Brasil. Sim. Uma marca que é séria. Uhum. Vocês têm um calendário e, assim, quanto tempo que você falou que é de produção?
Normalmente a produção gira em torno de 4 a 8 meses, dependendo da programação de cada marca e o segmento de cada marca, né? Às vezes a gente tem uma marca de acessório que é mais rápido, outra demora mais, depende se o produto ele passa por um processo de manufaturação, né? Eles são feitos à mão ou eles são feitos industrializados, isso conta muito no tempo de entrega final da Sim. mercadoria, né? Então a gente leva em consideração também que muitas marcas que usam a produção local, que quando as pessoas de uma região específica, só elas sabem fazer. Então, você tem que levar em consideração que às vezes essa pessoa adoece. Então, o prazo pode demorar um pouquinho mais. Esse tipo de produto ele costuma ter um valor agregado um pouco maior e as pessoas que consomem esse tipo de produto também entendem a importância e consideram o prazo maior ou menor, né, de acordo com o que querem. E assim, vocês trabalham com o mercado de luxo, eu acredito que seja as pessoas têm um pouco mais de consciência, né. Às vezes, Hum, um um outro sim, mercado sim. realmente não. Existe o mercado de luxo, ele tem muitas variantes, né? Então, quando a gente fala de alto luxo ou um luxo mais comercial, mais acessível, né? Tudo depende da interpretação também da pessoa que está consumindo, considerar o que é luxo, porque às vezes o que é luxo para você pode não ser para mim, né? Então, a gente tem que levar em consideração quando se fala, no meu mercado, o luxo, uma matéria-prima boa, um acabamento bom, uma verdade por trás da marca, a valorização das pessoas que estão por trás dessa marca, né? Então, o luxo ele começa muito na base do desenvolvimento de cada marca. Sim. O luxo é também hoje em dia você é consumir com consciência, né, porque Exatamente. é todo um Perfeito. processo que vocês têm. Perfeito, é Não é isso uma mesmo. questão que tinha antigamente de vamos ser fútil, consumir o Exato, exato. luxo. Porque às vezes o luxo está muito associado, ainda na cabeça das pessoas, ao valor, ao custo. Se é uma coisa cara, ela é luxuosa, e nem sempre. Né? Às vezes o luxo, e como a gente vê muito hoje em dia, é ter tempo. Né? A gente tem uma coisa intangível como luxo, que é você ter o tempo para você. A saúde mental é uma coisa muito importante e que a gente tem que considerar como um luxo, né? A gente ter consciência do nosso tempo, ter um tempo para a família, um tempo para o trabalho, saber dividir, né? A gestão desse tempo é importantíssima. Sim, vocês cuidam tudo isso. Tudo isso tá dentro do calendário de moda e não só eu falo de calendário de moda porque eu trabalho com moda, né, Sim. mas o calendário ele funciona para todas as áreas, seja moda, seja indústria, seja esporte, né, quando você tem uma programação previsível num calendário, você consegue aí ter o seu luxo de aproveitar da melhor forma o tempo. E assim, por mais que a gente fale no mercado de luxo, tá mais que provado que quando a gente fala de Copa, mexe, é um ecossistema que mexe com o sistema da pessoa, Uhum, sim, todo mundo fica à flor da pele. né? Sim. E nem sempre todas as marcas vão produzir. Sim, Eu não, às vezes não faz sentido para a marca, né. né? Eu até queria entender, assim, eu acho que uma pessoa não pode ir lá e produzir uma camiseta do Brasil. Pode? Pode, Não tem pode. que ter uma licença? Como funciona Depende de isso? que maneira que a marca quer fazer, né. Existem as camisetas oficiais, que são oficiais por serem da seleção brasileira, mas existem conotações nacionais que são de uso público, né, bandeira nacional, as estrelas, né, o brasão, enfim, existem elementos que as marcas podem usar nas suas coleções. Então, por isso que hoje, no desenvolvimento da coleção do ano que vem, se a marca optar por fazer uma cápsula de Copa do Mundo é bem cabível. E assim, a gente entende que com 11 feriados, Copa do Mundo, com tudo isso que eu falei, as pessoas elas acabam gastando mais, Uhum. né? Sim, sim. E As marcas consumindo menos roupa. exatamente. Nem sempre, né, porque as pessoas elas vão viajar, de repente, mais no feriado, mas elas não deixam de existir, não é que elas somem, elas estarão em outros lugares. Então, cabe às marcas, às lojas, saberem qual vai ser o fluxo, tentar prever o fluxo de clientes naquela semana, naquele período, para você conseguir captar. E hoje, com o uso da tecnologia, com o celular, várias mídias sociais, você consegue acompanhar o fluxo de onde estão indo esses clientes e no mundo online você consegue atingir todo mundo, É né. o mundo online que a gente fala, né? É, é.
Mas o quanto você acha que, eh, porque exatamente no mundo online agora a gente só vai falando disso, Copa, Sim, feriados, sim. o quanto Eleição. você acha que isso interfere no mercado? Demais, demais. Todos os feriados, né? Os feriados mais importantes e os eventos mais importantes esse ano, que vai ser a Copa do Mundo e as eleições, né? Existem, em todo o assunto, extremos, né? As marcas que mais vão conseguir lidar com essas situações de que podem ser adversas, elas vão ter um tom de fala neutro, né? Para que todo mundo se sinta convidado a participar daquele movimento. Então, tanto na Copa do Mundo quanto nas eleições, você tem um discurso que você consegue abranger todas as clientes, é o fundamental. E quando a gente fala também não só da Copa do Mundo, mas de um evento eleitoral, Uhum, né, que uhum. também hoje em dia o Brasil fica Sim. à flor da pele com isso. As eleições, a gente já acompanhou nas últimas eleições nacionais que o povo brasileiro se dividiu ao meio, né? Existe muita polaridade e no próximo ano acredito que não vai ser tão diferente, né? A polaridade, ela existe, ela está aí, a gente não pode nadar contra a correnteza de uma maneira comercial, né? Quando a gente pensa que as marcas elas têm que tomar um partido, nem sempre, né? Às vezes o nosso discurso ser mais neutro e acompanhar o desejo do consumo e saber o que está acontecendo, saber da sua verdade, saber de como é produzido, saber quem valorizar naquele momento, Sim. às vezes é o discurso próprio em benefício da população, né? Eu acho que se a gente conseguir favorecer as pessoas da base, enfim, eu acho muito mais importante e abrangente do que tomar um partido abertamente, né? Porque a gente tem pessoas importantes em todos os lados da política, né? Pessoas inteligentes, pessoas que têm um discurso coerente. Então, quando a gente pensa que a política ela divide as pessoas, sim, isso faz parte da história, isso acontece no mundo inteiro. Então, cabe às marcas usarem da inteligência para conseguir estar em todos os momentos desse evento. Né, porque é muita coisa junta, é É muita muita coisa que coisa mexe junto. com o emocional do É, é. brasileiro, né. Você tá falando de Copa, de feriado, de eleição, Uhum, carnaval. carnava carnaval também? Carnaval mexe com certeza. Quando o carnaval acontece em fevereiro ou quando ele acontece em março, ele altera a data de produção, né? Então, você mexer no calendário da produção de uma marca é 15 dias, 20 dias, 30 dias é assim, mexer demais. Então, por isso que as marcas têm que ter essa previsibilidade. Hum. Isso a gente que não tá acostumado com atacado, quem deve estar assistindo também não tá, não sabe. Mas vocês têm que remanejar também a Sim, produção, sim, a produção porque toda muda. eles entram, né, a produção É, também entra é. no Por exemplo, quando no o carnaval, vamos carnaval do dizer. próximo ano vai ser em fevereiro, então a gente sabe que agora no final do ano as empresas todas, a maioria, né, não todas, a maioria entra em recesso, então a gente tem um período de recesso aí de pelo menos 15 dias, 20 dias de fábricas, né, de produção. Então, quando o calendário em março, você tem uns dias a mais aí que esse recesso acaba sendo um pouco diminuído, né? Mas quando o carnaval é em fevereiro, ele antecipa, ele aperta ainda mais o tempo de Ano que produção. vem apertaram a gente. Exato, exato. Aí quando aperta mais o tempo de produção, a gente tem que ter essa previsibilidade de começar a produzir antes ou espalhar um pouco mais a quantidade de peças em fornecedores diferentes para Pois. conseguir chegar no prazo certo. Porque vem Natal, vem Ano Exato. Novo, aí vem Carnaval, Carnaval, um eleição, monte de feriado no o meio. 11 feriados, Vai né. ser, vai ser. A gente tem que realmente ter, Prever. né, Tem que prever, calcular, tem que igual vocês calcular, fazem, exatamente. igual vocês fazem. É. Eh, você acha que as pessoas não consomem mesmo, por exemplo, muito mais com viagem, com carnaval, e não deixam de consumir? Não acho que elas deixam de consumir. Eu acho que eu acredito que o consumo ele muda de acordo com o local, obviamente, mas de acordo com a intenção naquele momento. Por exemplo, se eu estou na cidade, eu estou aqui em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, a gente tem um perfil de consumo. Quando a gente vai sair de férias, semana que vem, na outra, aí no final do ano a gente vai para a praia, a gente vai para a montanha, a gente vai para a neve, enfim, o nosso perfil de consumo muda. Então, a gente também estuda o local
né, para saber quais marcas vão vender, enfim, a gente tem que ter uma previsibilidade sempre baseada no calendário, para onde essas pessoas vão. E hoje, voltando no tópico de tecnologia e mídias sociais, você consegue acompanhar o fluxo para onde essas pessoas estão indo, né? Quando se trabalha com o luxo, a gente tem uma ideia mais ou menos para onde essas pessoas estão indo e a gente consegue direcionar o marketing, direcionar a venda para esses locais também. Você acha que hoje a gente tem essa mídia social tão forte, né? E esse negócio de eleição, de carnaval tão forte na mídia social, Uhum. né? Sim, É sim. mais fácil ou mais difícil de quando não tinha? Eu acho que é diferente. É diferente. Tudo dá trabalho, né? Tudo a gente precisa ter consciência que não é fácil. Às vezes a gente vê muitas propagandas e não propagandas em si, mas muitos discursos de que a mídia social é um facilitador, que você vai entrar em alguma plataforma aí de rede social e vai ser como uma mágica, né? Existe uma equipe que trabalha para que isso funcione, existem métricas, existem ferramentas que auxiliam, né? Então, para quem tem uma geração um pouco mais atualizada, se torna mais fácil, né? Mas o trabalho é o mesmo. Adriana, que recado você deixaria para quem é lojista, para quem trabalha Uhum. com isso, está aí apavorado com esse 2026, com tudo isso? Sim, o recado fundamental é saber de previsibilidade, você usar o seu calendário. E se você não sabe onde conseguir esse calendário, me manda um direct, me chama que a gente consegue resolver. A gente tem uma ferramenta que te dá uma previsibilidade aí de 1 ano, pelo menos, para a gente conseguir ah, ter essa facilidade para chegar nos objetivos. Porque Não é fácil. não é Não é fácil fácil, lidar com isso, né? principalmente para quem não tem essa organização planejada, né? Então, quando a gente pensa que esse planejamento ele segue um fluxo, ele se torna mais natural quando você sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Vocês estão preparados? A gente tá, e você tá preparado? Precisamos preparar. Precisamos preparar. A gente tem que estar Que preparado, né? 2026 acho que Vai ser sensacional. vai ser uma boa, Vai ser sensacional, vai ser desafiador, desafiador e vai sim, ficar os bons. sim, sim. Eu acho que 2026 vai ser um ano de muitos desafios, de muitas entregas, de muitas cobranças, mas que com essa intenção de saber o que vai acontecer, é, é mais fácil, Né? é mais tranquilo. Sim, Mais tranquilo. sim. Eu queria fazer uma última perguntinha, que é uma dúvida minha, Uhum. né? É, a marca pode, sei lá, eu quero criar a marca do Brasil para vender. Eu posso sair vendendo e passar uma marca que pegou uma licença? Uma marca, tu diz, pensando em 2026 para a Copa, tipo, com um tema Copa do Mundo, Ah, com um tema Brasil, acredito que sim, né? Tudo com previsibilidade a gente a pensa. gente tem alguma lei que defenda as marcas? Tem várias leis, inclusive emendas parlamentares e projetos de leis que estão favorecendo estilistas, né? Incentivos fiscais que favorecem os pequenos produtores, os pequenos artesãos, né? Existem, sim, alguns projetos que favorecem, né? Mas quando a gente pensa, de repente, numa marca específica para a Copa do Mundo, Brasil, né? A gente tem que pensar como ela vai nascer, quando ela vai nascer, quando ela vai morrer, porque a Copa do Mundo acaba, né? Então, quando você pensa que esse período ele é limitado, você vai pensar na sua marca para esse período. Exatamente. Então, para a sua marca estar pronta no período da Copa do Mundo, você tem que começar a produção e desenvolvimento bem antes, né? Para a gente ter essa previsibilidade. De novo, essa é uma palavra que a gente usa com muita recorrência, ter a previsibilidade de quando ela vai estar pronta, quanto vai vender, por quanto vai vender. Então, muitas questões para Muitas ela estar questões. pronta. Uhum. Drico, muito obrigada por Eu que agradeço. esclarecer tantos assuntos que a gente fica lá, que a gente está na cabeça com esse Uhum. medo de Uhum. 2026, com muitas Sim, sim, coisas, sim, né? sim. Mas não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Vai ser um ano desafiador, sim, mas tem que estar preparado. Muito obrigada e volte Imagina. sempre. Obrigado, obrigado, Ana. Beijo, ó, espero vocês semana que vem.